Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Liga de FIIs, seu programa semanal sobre fundos imobiliários, só aqui pelo Infomoney. Vai chegando, deixa seu boa noite para o pessoal aí do chat, cidade de onde está falando. Já recebo a mensagem aqui da Mafê Violatti que ela está em Paris nesta noite para oferecer este conteúdo de qualidade que você só encontra aqui no Liga de FIIs. Deixa, portanto, aí seu comentário, vale dúvida, crítica, sugestões, elogios, vale tudo aqui no nosso chat. E, como eu sempre digo, nessa interação entre o nosso chat, entre o nosso investidor e a equipe do Liga de FIIs, é que faz o programa mais produtivo, mais interativo, enfim, fique à vontade para participar. Ao longo do Liga tem relatório da Levante sobre fundos imobiliários. Daqui a pouco eu trago detalhes, mas já adianto que está bem interessante, bem produtivo também o nosso brinde de hoje para a nossa audiência. Bom, no nosso primeiro programa de julho de 2022, um mês especial, né, para o Liga de FIIs, você já pôde acompanhar aí na nossa thumb, né, do nosso vídeo. O Liga de FIIs completa um ano de vida, podemos dizer que é uma que bodas de FII de papel, né, um ano de vida, e, portanto, para marcar essa data, a gente preparou aí, ao longo do mês inteiro, ao longo do mês de julho, uma série de atrações, né, programas especiais, exatamente para comemorar este primeiro ano, né, esse primeiro ano de vida do Liga de FIIs. Hoje mesmo a gente faz um balanço, né, sobre o que mudou no mercado de fundos imobiliários desde a estreia, né, do Liga lá em julho de 2021, ou seja, nesses últimos 12 meses, né? Vamos falar aí sobre os fundamentos do mercado de FIIs, falar sobre o desempenho, né, dos fundos, né? Quem subiu mais, quem caiu mais ao longo destes últimos 12 meses e o que esperar, né? Quais as lições que a gente pode tirar aí deste último ano, né? Projetando já o próximo ano, principalmente para o mercado de fundos imobiliários. Está pronto aí para essa viagem no tempo? Então põe na tela, Donádio. Solta nosso debate. É isso aí, o time, né, do Liga de FIIs aí, desde o comecinho. Tudo bem, Otuque? Boa noite para você e parabéns, né? Parabéns aí por um ano de Liga de FIIs. Bom, boa noite, Elton. Boa noite, Mafê. Realmente um ano, né? Passou rápido. Então, queria agradecer aí toda a nossa audiência, né? Principalmente aqueles que acompanham já a gente toda semana, a gente vê aí no próprio chat, né? Então, acho que o programa é um grande sucesso, em grande parte a audiência que está assistindo e interagindo com a gente aqui toda semana. Claro, queria agradecer também a Infomone, né, pelo convite que fez, para que eu pudesse participar aqui do programa. Como você falou, estou desde o início, né, do projeto, né, aqui em nome também, claro, do Clube FI, essa parceria entre Infomone e Clube FI. E agradecer também, claro, especialmente o nosso produtor aqui, o Felipe Martini, né, que conduz o nosso programa aqui no dia a dia. E toda a nossa equipe técnica também, né? O Donádio, o Fabão e, claro, vocês aí, vocês aqui, né? Que somos amigos aqui do Liga, o Wellington e Mafê. E, enfim, vamos fazer um balanço desses últimos 12 meses, né, apesar aí de tudo que está acontecendo no mercado nesse último ano, é interessante, né? Acho que eu estava vendo as estatísticas da B3, a gente tinha 12 meses atrás 1.438.000 investidores, né, a gente já está aí com mais de 1 milhão, quase 1 milhão e 700, né? Então o mercado tem crescido aí nesses últimos 12 meses, né, vários novos investidores todos os meses aí no mercado. A gente conseguiu também abordar aí temas interessantes, né, temas importantes, como alta da Selic. O primeiro programa, inclusive, foi o impacto, né, da reforma tributária, enfim, mas pode falar, Wellington. Só um minutinho, Otu, que eu já passo a bola para você para fazer esse balanço exatamente, né? Vamos pegar a fotografia do que era, né, o mercado de fundos imobiliários, o mercado o cenário econômico, né, de julho de 2021, estreia do Liga de FIIs. Mas antes, só o boa noite da Mafê também. Tudo bem, Mafê? Como é que você está? E parabéns também, né, por um ano. Boa noite, Wellington, boa noite, Otuque, boa noite todo mundo que está aqui nos assistindo também. Eu vou aproveitar, assim como o Otuque, então vou agradecer também a nossa audiência, né, que nos prestigia aqui sempre, né, a todos que estão aqui com a gente nesse um ano. Agradecer também a todos os nossos colegas aqui do Liga, né, que nesse um ano se tornaram
mais do que colegas, né, amigos aí ao longo desse ano, então Donádio, Felipe, a Stephanie, o Wellington, o Tuque, o Fabão também, todo mundo que está aí presente e acabamos criando esses laços, né, e todos que estão aqui. Então, esse é meu agradecimento aqui. Muito bom, Mafê. E eu já estendo aqui os agradecimentos a toda a comunidade aqui do Liga de FIIs, né? O nosso chat, muita gente participando já. Quero agradecer ao Adilson, o Gerson, tem o Greg participando também, ele que fala de BH. Tem quem mais aqui? O José Augusto, que tem um belo sobrenome, que já deixa aqui uma perguntinha, um comentário aqui. Daqui a pouco eu passo aqui o comentário do José Augusto. A Renata, desejando boa noite a todos também. Quem mais aqui participando? O Osmário, ele que fala aqui de Salvador, Bahia. Um abraço para toda a comunidade soteropolitana. Acho que acertei, hein? O Dirceu participa também. O Moisés. Quem mais participa? O Valdemir. Like número 11, é verdade, pessoal. Vai deixando o like, ó. 70 pessoas no nosso programa, 26 likes, então é hora de fortalecer aí. E hoje tem enquete também, né? Já está aqui no nosso chat, participe da nossa enquete. Como é que está a sua carteira de fundos imobiliários aí nos últimos 12 anos? Qual é o desempenho dela? Participe aí, daqui a pouco a gente atualiza a parcial da nossa pergunta da noite. Vou devolver aqui para o Otuque, né, já fazer esse balanço e destacar aí as lições, né, principalmente para os investidores de fundos imobiliários, né, durante este período, diante de tudo que aconteceu aí na economia, né, na própria questão sanitária. Enfim, Otuque, está com você a bola. Sim, então a gente até preparou uma arte, né, uma tabela aqui para a gente fazer um comparativo aí do que quando iniciou a Liga há 12 meses atrás, né, em julho de 2021, o que está agora em julho de 2022, então do ponto de vista mais macro, e realmente o macro mudou muito, né, piorou bastante, né, somente nessa questão que influencia tanto, né, a tomar a decisão dos investidores em alocação de carteira, né, a Selic estava então em 4,25%, um ano atrás, e agora está em 13,25%, já com uma perspectiva aí de ir para 14% na próxima reunião, né? Enfim, ou próximo disso. Então, o cenário mais provável, então, inclusive, que essa taxa, como eu comentei no programa passado, só comece a cair aí a partir do segundo semestre do ano que vem, né, de 2023. Então, lá um ano atrás a gente não podia imaginar que a gente chegaria nesse nível de juros e nesse tipo de cenário. E essa queda possivelmente vai ser gradual, né? Então, um dos piores, vamos dizer assim, inimigos do fundo imobiliário, acho que ativo de renda variável de forma geral é a taxa de juros, né? E tem também uma taxa que eu estava vendo hoje, Wellington, que é os juros reais de longo prazo, né, que a gente fala tanto, a Mafia fala tanto aqui também, que é a que mais impacta o preço no dia a dia no mercado secundário das cotas, né, que é que é acessível a todo mundo, que você pode olhar facilmente, é o Tesouro IPCA 2035, quer dizer, se você olhar um ano atrás, ela estava em 4%, exatamente. Tá? Hoje bateu num nível de 6%, que até então não tinha batido essa janela de 12 meses, fazia um tempo que não estava nesse nível aí de 6%, então isso 2% é um caminhão de dinheiro aí, é um impacto muito grande, né, e esse realmente é um grande vetor, então é um grande vetor de pressão nos preços das cotas, né, eu diria que os dois grandes riscos de fundos imobiliários é essa questão dos juros reais de longo prazo e também a questão em tijolo, que a gente fala vacância, né. E tem uma coisa que piorou também, essa questão da inflação, né, a gente tinha um IPCA aí rodando próximo de 8 ou 9%, na verdade, né, um ano atrás, e agora a gente está rodando muito mais próximo de 12%, então de lá para cá também teve um processo aí de aceleração do IPCA, né, enfim, isso obviamente é que influencia essa questão dos juros que eu estava falando, né, enquanto o IPCA não ceder, não desacelerar, o Banco Central provavelmente não vai reduzir de forma, pelo menos de forma mais consistente, a taxa Selic, né? Enfim, isso obviamente também influencia o que eu falei aqui da taxa de juros de longo prazo. A gente não podia imaginar que no começo desse ano a gente teria ainda uma piora do cenário de Covid. Enfim, isso atrapalha todo também a questão do desempenho econômico, mercado imobiliário, e também a questão da inflação, né? A questão da guerra também
entre Rússia e Ucrânia, né, ocasionou um choque de petróleo, um choque de preços de commodities, que em grande parte também acaba impactando IPCA, impacta juros e impacta fundo imobiliário. Né? Então está tudo vinculado e um choque não tem como prever. Né? Então realmente, infelizmente, esse cenário ele ficou pior do que estava aí há 12 meses atrás, mas vê que o mercado vai amadurecendo, né, Wellington? Quer dizer, como comentei aqui, mesmo assim, a gente teve uma entrada relevante de número de investidores nessa janela aí de 12 meses, o mercado já entendendo dessas oportunidades de médio e longo prazo, e de qualquer forma, se você olhar por IFIX, né, que é um índice que a gente chama de retorno total, né, ele inclui ali o rendimento, os rendimentos mais a valorização de cota, né, nessa janela de um ano, ele está rendendo cerca de 1%, de forma aproximada, né? Se você olhar, por exemplo, claro, fica difícil de comparar, são coisas totalmente diferentes, mas olhando a classe de renda variável de forma geral, na Ibovespa cai mais de 20%, né? Já está caindo quase 23%. Então, dado todo esse cenário, o IFIX ainda está na casa positiva, vamos dizer assim, dá para te considerar que é uma prova que realmente o fundo imobiliário tem uma boa resiliência, né? Enfim, e tem essas oportunidades dos dois lados, né? Como a gente está comentando aqui em vários programas, essa questão do tijolo e o papel agora que está com um cenário bem mais favorável, né? Boa, Otuki. Vou passar aqui para a Mafê também, só dar uma pincelada aí sobre as impressões dela, né, sobre esses últimos 12 meses, o que é que você destaca, Mafê, e reforço também, né, as lições, né, que o mercado e o próprio investidor tiveram, né, ao longo aí deste período, Mafê. Muito bom, acho que o Otuki contextualizou super bem aqui esse cenário macroeconômico, né, contou um pouquinho de qual era o contexto naquele momento relacionado à inflação, taxa de juros e as medidas que foram sendo tomadas aí ao longo desse último ano, baseado justamente para resolver essa questão da inflação, né. E como muito bem contextualizado, eu acho que todos os cenários, né, assim, alguns aprendizados que ficaram, acho que um deles, né, muito importante é essa questão da diversificação, né. Quando você tem uma carteira diversificada, existem fundos que acabam trazendo aí, óbvio, como ele mesmo pontuou, alguns fundos acabam sendo mais prejudicados, sofrendo mais nesse cenário de aumento das taxas de juros Selic, principalmente esses fundos que possuem imóveis, né, nos seus portfólios, ou seja, os fundos de tijolos, dado que os valuations são realmente feitos e levam em consideração realmente essa taxa quando a gente traz a valor presente num desconto, né? Então, ou seja, uma avaliação nossa leva em consideração essa taxa, e quanto maior a taxa, pior seria então essa avaliação. E aí, um outro aprendizado, aliás, até finalizando esse da diversificação, é que, ao tempo que fundos de tijolos talvez foram mais prejudicados, a gente viu, um crescimento significativo, principalmente da robustez dos dividendos dos fundos de papéis, né, Wellington, e a gente acompanhou isso de perto aqui no Liga. Então a gente, foi mês após mês onde a gente comentava de dividend yield, de 10%, de 11%, de 12, 13, 14, enfim, a gente viu isso crescendo, a gente viu, efetivamente aumentos aí ao longo desse último ano nos fundos de papéis. E como eu disse, a diversificação, ela te protege, né, ela mitiga riscos, ela traz, para sua carteira um caráter de se proteger no momento em que algum setor está mais prejudicado, o outro acaba sendo, mais resiliente, acaba, eh, né, te blindando ali, de certo modo. Então acho que esse foi um aprendizado crucial para esse ano. Um outro aprendizado, além da diversificação, eu acho que, em momentos de volatilidade, ficou claro que às vezes a gente tomar as decisões, sem um embasamento, né, então assim, sem efetivamente termos uma convicção, sem, termos efetivamente, né, algo ali que nos direcione que será, né, realmente, assim, é hora de sair, eh, também pode prejudicar. Assim como, né, eu acho que é muito importante a gente lembrar que o momento de entrada, né, o que te faz entrar num fundo, deve ser aquilo que te faça manter ou, né, fazer novas alocações nele. Então, minimamente, quando a gente está num cenário de maior volatilidade, você deve revisar aqueles pontos que te fizeram e que foram importantes na sua tomada de decisão para ingressar nesse fundo. E aí,
se esse fundo tiver perdido fundamentos ou tiver algo que sinaliza muito diferente, algo no contexto macroeconômico que te faça a mudar a sua percepção, tudo bem. Mas se não for esse o caso, né, a gente viu aí durante esse período, né, diversas notícias, acontecimentos que acabaram trazendo maior volatilidade para o mercado, mesmo que o Otuki tenha comentado, né, que o IFIX ele se manteve bem menos volátil do que foi o Ibov, né? E além da volatilidade também ele se mantém aqui com um percentual até de alta, enquanto o Ibov está com uma queda expressiva nesse período. Mesmo tudo isso acontecendo, a gente sabe que a gente teve ali uma possível tributação dos dividendos que acabaram trazendo aí maior volatilidade, maiores incertezas. A gente teve até a notícia do Maxi Renda, né, como comentado, que realmente trouxe muita insegurança perante até o método de pagamento dos dividendos, que é algo que também sem dúvida alguma, é um ponto, inclusive, né, que chama atenção e que atrai os investidores para essa categoria de produto, né, dos fundos imobiliários. Então, acho que 2 grandes aprendizados são: a diversificação, ela sempre vai te proteger, e momentos de maior volatilidade, momentos de maiores incertezas, é importante revisar, rever os conceitos e os motivos pelos quais você fez aquele investimento, pelos quais você tomou a decisão desse fundo especificamente. E aí, se fizer sentido, talvez realmente, né, não seja a hora de sair, mas se tiver perdido os fundamentos ou algo, um ponto de atenção, é importante revisar e remontar e rebalancear essa carteira. Bem bacana, Mafê. Aliás, ouvindo vocês agora, eu fiquei na dúvida, né? Qual será o fundo imobiliário aí do nosso investidor, da nossa audiência, que deu mais alegria, né? Que melhor performou aí nos últimos 12 meses? Já fica também uma provocação aí a mais para o nosso chat. Aliás, aqui eu estou lendo a mensagem aqui do José Augusto, né? Ele diz que apesar das quedas sucessivas, temos rendimentos de tijolo, né, dos FIIs de tijolo, aumentando em vários fundos, quase dando vontade de aportar novamente. Mas, aí ele complementa, né, os juros nos próximos meses ainda parece os juros vão atrapalhar bastante, diz aí o José Augusto, bem alinhado aqui à contextualização do Otuki e da própria Mafê, né? O pessoal está participando aqui, o Adilson chegou agora, dedo no like, galera, obrigado, Adilson. O Gerson participa também, uma carteira de FI bem estudada e equilibrada, bate qualquer título público no longo prazo. Aliás, é o que a Mafê sempre destaca aqui, né? A comparação não necessariamente com a Selic, mas com os juros longos, né? Os juros da NT do Tesouro Nacional de 2035, né, Mafê? Juros longos, né? Talvez seja aí a melhor comparação. Que são juros reais, né? Juros reais, né, Mafê? Bacana. O Gui Milani, olha só, depois dessa mensagem aqui, a gente pode ir embora, viu, Mafê e Otuki? Terça-feira, o dia mais aguardado da semana por causa do Liga de FIIs, né? Fechou, né? Não precisa falar mais nada, né? Faz nosso trabalho valer a pena. Esse 1 ano está sendo bem gasto, né? Exatamente. Muito obrigado aí pelo Gui, por toda a comunidade aí do Liga de FIIs que está participando. Deixa seu like, pessoal. A Mafê falou sobre dividendos, né? Vamos pagar a nossa promessa aí do início do nosso programa, né? Conforme prometido, a equipe da Levante Investimentos preparou mais um relatório aí para a nossa audiência, para o nosso investidor que segue participando aqui do Liga de FIIs. Dessa vez elencou os 10 fundos imobiliários que mais distribuíram dividendos. Pois é, está bem alinhado com a nossa pauta, né? Fazendo esse balanço aí, a Levante também traz esse detalhe a mais, né? Quais os fundos que pagaram mais dividendos? Lembrando que o dividendo, né, do fundo imobiliário, ele é isento, né? É uma das grandes características aí do produto. Então, para você que está conhecendo agora, né, o fundo imobiliário, o dividendo dele você não paga imposto de renda, né? Ele cai direto aí na sua conta, sem, isento, né, de qualquer tributação, né? Então, nesse relatório você confere aí os maiores pagadores, né, de dividendos, além das dicas da Levante, sempre necessárias aí para o investimento em fundo imobiliário, né? Você obter sucesso aí neste tipo de investimento. E o melhor de tudo aí neste relatório, né, é que é de graça, né? Então você não vai pagar nada por este levantamento bem interessante da Levante, né? Para acessar, você já que é
investidor aqui do Liga de FIIs, você já sabe, né? Basta clicar no link que o Henrique Donadio deve estar colocando neste momento aí no nosso chat, baixar, né? Clica aí no link, baixa o levantamento exclusivo e de graça aí, feito especialmente para vocês, investidores que participam aqui do Liga de FIIs, né? Baixa, dá uma olhada e depois você deixa no comentário o que é que achou, quais suas impressões aí sobre este documento. Voltando aqui para nosso tema, para o nosso balanço, né? O Infomoney, todo mês, ele compila, né? Ele pega as carteiras recomendadas de várias corretoras e compila os fundos imobiliários mais recomendados para aquele mês, né? E a gente recuperou, né, o que estava sendo mais recomendado em julho de 2021. A gente tem até, o Donadio vai colocar aí na tela, né, até esse levantamento, né? Então a gente tinha aí alguns fundos, né, que continuam sendo recomendados, né, nas listas mais recentes, né? Lembrando que isso não é uma carteira, né? Uma carteira tem toda a metodologia. Aqui é só mesmo uma compilação dos fundos que são mais recomendados, mais lembrados pelas corretoras, né? E a gente tinha exatamente esse perfil, né? E a valorização dele, né? 12 meses depois. Vou passar a bola aqui novamente para o Tuque. Quais são suas impressões, Otuque, sobre estes fundos, né, de uma forma geral, né, e até o desempenho dele, né? A gente tem aí entre os fundos mais recomendados da época, né, desde uma alta, né, de 9% até uma queda de 6%. O que você destacaria aí nessa arte? Bom, Wellington, acho que olhando para um ano atrás e essas recomendações, né, esse levantamento que a Infomoney faz, que é muito interessante, né, dos mais recomendados, da parte aí de tijolo, né, que a gente está olhando ali todos os fundos de tijolo, eu vejo que acho que o mercado nesse sentido me impressionou bastante, assim, acho que acertaram bem os dois segmentos, né, que acho que já tinha essa noção que a gente teria alguns segmentos mais desafiadores de recuperação, como é o caso do tradicional corporativo, como a gente já está vendo agora, então acho que os analistas conseguiram entenderam já um ano atrás que seria desafiador e realmente ocorreu esse cenário, né, de recuperação de vacância. O outro setor também que era dúvida há um ano atrás, que agora melhorou, né, mas ainda está desafiador, é a questão do shopping center. Então, ver que os analistas tiveram uma percepção bem interessante e conservadora e conseguiram, mesmo nesse cenário que a gente colocou aqui de aumento de juros, que seria natural, um impacto grande, né, em fundos de tijolo, conseguiram selecionar ali dois fundos que tiveram um retorno relativo bem interessante em relação ao IFIX, né, justamente o HGRU 11. E é um segmento que eu, olhando, né, principalmente esse cenário mais longo ainda para trás, já pós-pandemia, eu vejo que todo mundo discute o pós-pandemia de laje corporativa por questões de home office, shopping center, por e-commerce, o logístico e-commerce por uma questão mais positiva, outros, hotelaria, por exemplo, né, enfim, e realmente esse que a gente chama de renda urbana, que é o foco aí do HGRU e o TRX, que tiveram um bom resultado relativo em relação ao IFIX, eu chamo aquilo que é o consumo essencial. Realmente não fechou nada na pandemia, né? Que é o foco do. Tirando o HGRU, ainda que tem alguma coisa de educação, que fechou, obviamente, né? O restante é o que a gente chama de consumo essencial. Né? O exemplo aqui do HGRU que tem o Big, Sans, né? Outros também, que não necessariamente o HGRU que tem Pão de Açúcar, realmente é o segmento que não fechou, acho que principalmente a questão do ser o contrato atípico, né? Que daí você pelo menos já elimina em boa parte um fator de risco que eu comentei aqui em tijolo, que é a vacância. Né? Você reduz muito quando você tem contratos atípicos de setores principalmente de consumo essencial, de imóveis bem localizados, né? Você acaba reduzindo bastante essa questão do impossível impacto de vacância, que acabou ocorrendo principalmente no segmento tradicional de lajes corporativas, tá? E realmente esse cenário se concretizou em termos de retorno para os seus cotistas, né? E aí, falando especificamente do HGR11, a gente comentou muito ao longo do ano, vejo como um fundo que tem características bem interessantes, né? Você percebe que nesse ano ele pagava, um ano atrás, 70 centavos, agora está pagando recorrente 82, está falando de um crescimento de acima de 17% de dividendos, que aumentou.
ele fez uma operação bem interessante aí com lojas pernambucanas e conseguiu depois fazer ganho de capital, né? Quer dizer, você, inclusive esse mês teve uma distribuição extra aí, né? Chegando nesse patamar de R$ 1,20 por cota, que deixou todo mundo feliz aí, essa distribuição extra. E tem 82,7% em contratos atípicos, com prazo médio de 12 anos, né? Quer dizer, isso, então, como eu comentei aqui, traz essa resiliência maior aí, coisa que o corporativo não conseguiu ao longo desses últimos 12 meses, essa questão da vacância, com bons locatários, tem lá IBMEC, Big, Sans, própria Pernambucanas, né, e bastante diversificação geográfica e também uma excelente gestão lá do Credit Suisse, né. E o TRX também, mesma linha, eles nem gostam muito de falar lá em renda urbana, né, eles falam realmente imóveis que eles chamam de um big box, né, que são esses imóveis destinados somente para esses grandes hipermercados, né? Enfim, como é o Grupo Pão de Açúcar e Big, por exemplo, e é um fundo, obviamente, mais arriscado aí do que é o HGRU, porque tem alavancagem, enfim, não são, são regiões mais distantes aí da região sudeste, né? Mas atualmente está com um dividend yield mais alto do que o HGRU, né? E o Bresco ali que ficou um pouco para trás, né? Acho que sempre foi um consenso aqui, continua sendo, né? Acho que está na lista ainda aí dos mais recomendados. A parte de logística, são especialistas em logística, mas tem ele está com desconto grande, 18%, em grande parte algo que a gente já comentou aqui no programa, que foi a questão que ainda não está definido um imóvel importante do fundo, que representa um percentual relevante da distribuição, que é o imóvel da GPA lá de São Paulo, né? Que foi formado verbalmente em fevereiro que sairia do imóvel, mas até agora não teve ainda por escrito algo formal de quando que vai sair, enfim, consequentemente, possíveis impactos que possa ter. Então, na minha visão, pode ser um dos fatores aí que está gerando esse desconto elevado, tá? Claro, tem N fatores de mercado, né? Então, em resumo, assim, olhando para esses três fundos, acho que, principalmente os dois, né, comentei, o da renda urbana, acho que os analistas conseguiram se colocar bem, estar bem posicionado no segmento de tijolo. Bacana, tu que já deu até um bom parecer aí, um panorama, né? Principalmente para quem investe aí nestes fundos imobiliários, bem legal aí. Falando em quem investe aqui, a nossa audiência respondeu, né, a nossa provocação em relação ao fundo que tem dado mais alegria, né, vamos dizer assim, nos últimos 12 meses, né. O Valério, ele disse que o FLRP 11, ele colocou 23 aqui, imagino que seja a valorização aí no período, é o Floripa Shopping, né. O Otu que talvez conheça detalhes aí sobre o ativo. Tem também aqui o Adilson, ele diz que a minha maior alegria foi o REC R11. E tem o Gui falando aqui do ARCT11 também, respondendo aí o fundo que deu mais alegrias aí nesses últimos 12 meses. Bem legal aqui a participação da nossa audiência. Você pode deixar seu like aí, né? O Patrick está chegando agora, desejando boa noite a todos. Vai deixando seu like aí também, viu, Patrick? Seja bem-vindo. A gente tem também, além desses fundos aqui que o Otuki destacou, né, que eram os fundos imobiliários mais recomendados, né, na época da estreia do Liga de FIIs, você que está chegando agora, 1 ano de Liga de FIIs, né, durante todo mês a gente vai fazer programas especiais, né, atrações especiais exatamente para marcar essa data. E hoje a gente está fazendo esse balanço, né, do mercado de FIIs ao longo desses últimos 12 meses, né. O Otuki falou agora sobre os fundos mais recomendados daquela época, né, o HGRU aparecia aí com uma valorização de quase 10%, 9 alguma coisa, né, mas ele não está nem, né, próximo dos que mais se valorizaram desde aquela época, né? A gente tem aqui uma nova tabela, né, que mostra aí as maiores altas e as maiores baixas, né, nos últimos 12 meses, né? Então a gente tem aí o RISA, né? Ou melhor, o ARCT, né, que inclusive citado aqui no nosso chat como o destaque da lista, 29%, 29,58% aí de participação, de valorização. E aí essa valorização leva em consideração tanto a distribuição de dividendos como a valorização da cota, né,
negociada na bolsa. Vou passar para a Mafê. Ô Mafê, quais as suas impressões aí em relação a esse desempenho, né? O desempenho destes fundos aí, tanto em relação às altas como às baixas. É bom até a gente contextualizar aqui, Wellington, porque assim, foram altas expressivas, né, até você mesmo comentou. E vale a gente sempre revisar o portfólio do fundo para a gente entender a relação risco-retorno, a composição. Mas uma coisa que chama atenção é que a maior parte desses fundos, eles estão aqui nos segmentos de papel, né, ou seja, segmentos de recebíveis. E já é esperado realmente que eles trouxessem aí, dado, né, todo esse contexto que a gente comentou no início do programa, né, cenário de pressão inflacionária, aumentos constantes da taxa de juros Selic, e como esses fundos têm seus portfólios indexados tanto em inflação como em CDI+, ou um ou outro também, ou uma composição dos dois, eles acabam até se beneficiando, né, desse cenário. E por isso, realmente, né, era de se esperar já que a gente tivesse, esses fundos liderando aqui as maiores altas, né, nesses últimos 12 meses, tá. E agora também até antes de passar para as maiores baixas, eu acho que vale até ressaltar que além, né, dos fundos tradicionais que a gente está comentando aqui, os fundos de papéis, se você observar ali tinha até uma nova modalidade, né, que são os hedge funds, que surgiram até com uma nova categoria de investimentos dentro dos fundos imobiliários, que eles acabaram até chamando a atenção de muitos investidores, dadas as suas características específicas, né, ou seja, eles podem, tanto apresentar essa rentabilidade robusta aí nos últimos meses, como você mesmo mostrou, mas principalmente porque a estratégia de investimento desses fundos, ela está baseada numa maior flexibilidade na alocação do patrimônio líquido, ou seja, o gestor ele tem uma liberdade maior aqui, ao alocar esse recurso, né, que ele capta no mercado. Então, a gente está comentando aqui, ele acaba buscando, então, ativos que tenham melhor posicionamento, né, de acordo com o seu momento, e por isso ele acaba explorando o melhor de cada ciclo, né, o melhor ciclo de cada um desses ativos. E aí acaba tendo esses dividendos mais robustos, né, que você acabou comentando. Então aqui ele tem uma maior liberdade, porque ele faz as alocações em outros, né, ele pode fazer em outras cotas de outros fundos imobiliários, ele pode fazer alocação também em ações, em debêntures, SPF, DICs, né, entre várias outras, perfis aqui de investimentos que ele tem esse mandato, né, e aí ele também pode investir nos CRIs, né, que estão, realmente aí se destacando, né, os certificados de recebíveis imobiliários, então acho que vale aqui uma menção também, nesse perfil de fundo que acabou se destacando e é entre aspas, um segmento novo, né, esses hedge funds, né, ou seja, eles estão obtendo aqui essa eles acabaram até obtendo essa captação de capital, mesmo em momentos até menos oportunos, dado essa estratégia um pouco, digamos que não é correlata com o IFIX, então ela acaba se beneficiando, sabe. Eh, Acho que esse foi um dos grandes pontos também, né, inclusive, e por isso até quis destacar aqui esse perfil, né, dado que está aqui no ranking dos fundos com as maiores altas. Boa, Mafê. Eu acabei atropelando aqui a Mafê, porque na arte anterior, Mafê, tinha também os destaques negativos que não performaram tão bem em relação às recomendações, né, da época, né, aquele ranking, né, aquela lista que o Infomoney elabora todo mês. Você queria dar uma palavrinha também sobre aquele tema, né? Se o Donadio puder colocar novamente, só para a nossa audiência ter uma base aí do que a gente está falando, mas a Mafê queria comentar também esta tabela. Com certeza. Eh, a tabela já está aqui na tela. Então, começando aqui até pelo BTG, né, o BTLG, que é o BTG Pactual Logística, que é um fundo que tem um portfólio, realmente, assim, é um fundo do segmento de logística, ele tem um portfólio realmente robusto, né, a gente está falando aqui de um fundo que tem uma baixa vacância financeira, ou seja, tem também, né, boa perspectiva em relação até à capacidade desse fundo em gerar renda, e também aqui tem contratos com vencimentos, né, em prazos
mais longos, ou seja, o que traz certa segurança em relação até mesmo a essa capacidade que eu comentei aqui, do fluxo de renda futura. E quando a gente está comentando aqui, principalmente, né, em torno da metade desses contratos, quase isso até, são contratos atípicos, né, que em momentos de maiores incertezas trazem essas seguranças, né. Acho que pontos importantes, né, a gente está falando aqui que é um fundo que tem de boa qualidade também, né, mas eu acho que é importante a gente ressaltar aqui alguns motivos que possam até ter trazido, maior instabilidade, enfim, né, algo que possa ter contribuído. Eh, Embora ele seja, né, um fundo que tenha todo esse portfólio, a gente está falando de um fundo de tijolo que nesse sentido, nesse cenário todo, né, até com uma perspectiva talvez de uma um crescimento não tão acelerado do próprio e-commerce, né, que motivou, no primeiro momento ali da pandemia, motivou significativamente os fundos de logística a crescerem, expandirem, né, terem ali seus portfólios com maior ocupação. O momento já não é esse, né, a gente está falando de um fundo de tijolo e lembrando que o seu valuation é impactado, né, nesse cenário de aumento da taxa de juros Selic. Então, mesmo que isso tenha acontecido, ele ainda até se manteve em patamares, até se a gente observar e comparar aqui, né, com seus pares, ele manteve em patamares até mais elevados que esses pares. Mas eu acho que vale lembrar que nesse semestre, o Wellington, esse fundo ele teve ali, ele foi marcado por alguns acontecimentos que acabaram até também impactando, né, a gente está falando aqui que ele ficou durante um belo período, né, um período significativo, em negociação sobre a venda dos ativos, né, que ele havia negociado no passado, os 4 imóveis que haviam sido vendido pra Mogno Logística, que é outro fundo imobiliário, mas que acabou até, né, numa impossibilidade até do Mogno crescer, né, como era esperado, para honrar com esse compromisso financeiro com o BTLG, ele acabou tendo que voltar atrás e aí renegociar, repactuar essa venda, ou seja, os 4 imóveis que eram originalmente, né, na intenção de venda, voltaram atrás e somente 3 desses imóveis foram vendidos e isso, no final das contas, acabou até sendo favorável para o próprio fundo, mas gerou ali até algum, imbróglio, eu diria, tá. Além disso, recentemente o fundo ele até informou algo positivo, estou falando aqui dos últimos acontecimentos, né, os mais recentes, né, informou que vai reduzir até a alavancagem do fundo, então, em relação aos pagamentos aqui, vai fazer alguns pré-pagamentos de alguns CRIs e aí isso acaba trazendo até, eh, né, uma alavancagem melhor, uma percepção mais positiva para o próprio fundo, tá. E aí, é claro, né, que com isso as despesas financeiras elas também serão reduzidas, ou seja, ele traz até uma situação, de maior conforto em relação à capacidade de gerar essa renda recorrente aí no futuro, tá. Eu acho que é importante a gente realmente estudar um pouco do passado, a gente entender, os acontecimentos, mas sempre é importante a gente olhar, para o futuro, para esse portfólio, quanto ele é capaz de gerar renda ou não, né. Então, por mais que ele tenha tido um comportamento, que realmente acumulou certa queda, o portfólio é um portfólio sólido, né. Então acho que isso é um dos pontos cruciais aí que deva motivar esses analistas que colocaram esse fundo na carteira, tá. Então, não somente o fato dele estar aí em queda, seria algo que justificaria, né. Então acho que tem muita coisa aqui para ser analisada, a gente reforça esse ponto sempre, né. Então por isso eu acredito que ele está aí nas recomendações. Muito legal, Mafê, muito boa contextualização, válida muito. Tiago Otucci, eu queria que você eventualmente comentasse também as maiores altas e maiores baixas do período e já passo também para suas considerações finais neste Liga de FIIs especial, né, no mês especial de um ano. Sim, acho que essa tabela, né, com as maiores altas e, né, que a gente está vendo agora aqui nesses últimos 12 meses, né, as maiores altas e maiores baixas, fica claro que é fundo imobiliário, mas são fundos de segmentos bem distintos, né, que respondem de forma diferente ao esse cenário de juros, né, que foi um cenário bastante extremo nesse período, né. Então, o fundo de papel teve uma performance de fundos acima de 20 e fundos tijolo e FOFs também sofreram, alguns sofreram bastante com quedas bem expressivas acima de 20%, né. Enfim, isso é mais um motivo para o investidor sempre estar bem diversificado, papel, tijolo, enfim, para passar por essas turbulências. Então,
lembrando que em momentos de juros em queda ou em níveis mais que a gente chama em economia em neutros, né, que são juros que não está nem contraindo, expandindo a economia, já começa a criar um ambiente de novo mais propício para o tijolo. Então, realmente, esses juros tão altos e elevados de forma, né, tão intensa, não tinha como não impactar aí, somente o mercado de tijolo, ainda associado ainda a uma recuperação da questão da pandemia, né, que impactou também toda a questão econômica, que a gente sempre tem que pensar aí nessa questão do mercado imobiliário aí que a gente chama no mundo real aí, que tem o seu ciclo, né, as suas fases de recuperação. Então, com certeza, em algum momento, mesmo aquele que está comprado em tijolo, ele vai, que essa é a grande tese também, né, que muitos colocam, que o papel, ele coloca a inflação já no curto prazo, né, no teu rendimento, né. O tijolo, ele vai incorporar na cota, mas é um processo que pode demorar um tempo, mas em algum momento, fundos com bons imóveis, né, com boas localizações e boa gestão, existe uma tendência aí que em algum momento isso vá subir, né, e o mercado sabe, né, olhando para trás, né, a gente pode olhar num histórico não muito distante, 2019, a gente viu o que aconteceu aí com o IFIX, principalmente os fundos de tijolo. Então, acho que essa que é a grande lição, olhando para essa tabela aí, né? Enfim. Então, tem alguns específicos que a gente já comentou aqui também, acho que no Liga, o BR Properties, né? Enfim, está com um caso específico, tem um imóvel importante lá do fundo, que está com o desafio agora de alugar, né? Ele tinha uma espécie de uma RMG, né? Uma renda mínima garantida. Então, às vezes tem fundos específicos, com casos específicos, que acabam impactando e trazendo esse resultado negativo, tá? Mas o meu comentário geral seria esse, né? Fica bem claro, né? Bem distintos esses resultados de papel e tijolo nessa janela. E, enfim, então, como você comentou, esse mês agora, um mês especial, aí, a gente está comemorando um ano de liga, né? Enfim, com uma programação aí que a gente vai montar ao longo do mês aí para a nossa audiência. Isso aí, então, queria deixar aqui uma boa noite para todos aí. É, legal. Inclusive, a gente vai convidar pessoas que fizeram também, ajudaram a fazer o Liga durante este ano, né, estes últimos 12 meses, né, convidados, especialistas, analistas, influenciadores, que, sem dúvida nenhuma, a nossa audiência, o nosso investidor assistiu aqui e vai ter a oportunidade de rever novamente, né. Mafê, vou até aproveitar aqui a mensagem do Adilson, né, que parabenizou por um ano de Liga de FIIs e desejou mais 10 anos, né, de Liga de FIIs. Você já se imaginou daqui 10 anos, Mafê, e imaginou o mercado de fundos imobiliários, principalmente diante da evolução dos últimos anos, como será o mercado de fundos imobiliários daqui 10 anos? Uma boa provocação, viu, Wellington? Sem dúvida, deixa aí bastante reflexão, né? Eu acho que a gente está só no começo. Justamente você comentou que o mercado ele evoluiu bastante, né, nos últimos 3 anos, eu diria. Então, acho que tem bastante coisa para acontecer, muita evolução daqui para frente. Eu acho que bem coisa boa, eu espero, viu? Eu acho que tem uma avenida aberta aqui, ampla para o crescimento, e o produto é um produto que o brasileiro gosta, né? Então, vale lembrar que eu acho que o brasileiro se identifica com imóveis desde sempre, né? Na essência do brasileiro, a gente associa os imóveis à proteção de inflação, à capacidade de valorização, entre outras questões, né? Então, acho que tem muita possibilidade de crescimento daqui para frente. Tá certo. Muito obrigado, Mafê Violati, que volta a semana que vem em mais um Liga de FIIs. E agradeço também a participação do Thiago Otuki, que também estará com a gente na semana que vem. Abraços, pessoal. Valeu, um Abraço, abraço. até mais. Eu agradeço também a nossa audiência, né, que participou com comentários, like. Ainda dá tempo, pessoal. Ao longo aí de todo o vídeo, né, você pode deixar seu like e mesmo depois da transmissão você deixa seu like aí, ajuda no engajamento do nosso canal e do próprio Liga de FIIs, né, compartilha o vídeo, se inscreva no nosso canal, é muito importante também, né, aumentar essa comunidade aí do canal do Infomoney e sempre toca lá no sininho para que você seja avisado sempre que começar uma nova transmissão. Eu agradeço pela participação, pelos comentários, né? E a gente volta semana que vem com mais um Liga de FIIs especial, um ano, né? Nesse mês aí de aniversário do programa. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.